Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar do terceiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, a grande batalha de Winterfell. Mas será que é tudo isso? Você descobre depois da vinheta. Antes de mais nada, só passar aquele recadinho rápido de toda semana, que é o podcast do 16mm, que tá em todos os agregadores que vocês quiserem. A gente vai deixar o link aqui na descrição, então escuta lá que tá bem legal. E também, para quem não conhece ainda, esse estilo de vídeo não é uma crítica, mas sim alguns comentários sobre o episódio. A crítica mesmo a gente vai fazer lá no final da temporada, que a gente vai falar de todo Game of Thrones. Você pode estar estranhando, você que conhece, e você vai ver que na thumb tô eu e o Pim, mas a gente teve problemas técnicos, então eu tô tendo que gravar no celular, ele tá tendo que me ajudar segurando, porque a minha câmera pifou um pouco antes de gravar o vídeo, mas acontece. Bom, o episódio ele já abre com um plano sequência muito bem feito, e em seguida ele já mostra toda aquela geografia da batalha, com algumas câmeras aéreas e tudo mais. E antes de mais nada, é bom esclarecer, pelo menos com a gente viu que no Twitter tava acontecendo isso com muita gente, a imagem da HBO não tava legal pra esse episódio, que é uma grande pena, e isso dificultou um pouco, principalmente nas cenas de ação, a entender o que estava acontecendo em cena, então não dá pra saber até que ponto aquilo era que a câmera estava muito escura mesmo, que foi gravado em um lugar muito escuro, ou se é o problema técnico da HBO, então é difícil de julgar, mas pelo que a gente viu no Twitter logo que acabou o episódio, realmente aconteceu isso pra todo mundo. Então logo no começo da batalha tem ali a Mulher Vermelha, Melisandre, chegando e colocando a espada de fogo pra todos os Dothrax, o que não adianta muito porque lá na frente eles acabam morrendo logo em seguida. E o que tem muito legal nessa batalha, apesar de em muitos momentos você não entender, e aí muito pode ser da qualidade da imagem da HBO, mas é aquele caos de uma batalha mesmo, que o diretor Miguel Sapochnik consegue fazer muito bem. Ele fez na Batalha dos Bastardos, que ali eu ainda acho até melhor na Batalha dos Bastardos, porque é tudo mais claro. Mas aqui ele consegue trazer de volta toda essa confusão da batalha, que é você não saber o que tá acontecendo, tudo fica bem, acontece muito rápido, é muita gente, então ele consegue se deslocar muito bem entre os núcleos dessa forma. Logo depois desse ataque dos Dothrax, é muito legal que ele consegue criar uma tensão muito grande naquela espera, fica tudo escuro, a luz da espada deles apaga, e você não sabe o que tá por vir. E essa espera, essa demora, ele trabalha muito bem em muitos momentos do episódio, com muitos silêncios. Então esse episódio você pode reclamar das cenas de ação, que você pode não ter entendido muito bem, você pode reclamar de alguns acontecimentos, mas no quesito construir tensão, isso ele faz muito bem durante todo o episódio. Em seguida, o Jon e a Daenerys, montado nos dragões, vão ali meio que enfrentar o que depois vai aparecer o Rei da Noite. Eles primeiro tentam salvar todo o pessoal, e mais uma vez essa cena é a mais difícil de ver por toda essa confusão e toda essa imagem que não está na melhor qualidade possível. E aí tem esse enfrentamento entre eles e o Rei da Noite, que vai durar grande parte do episódio, que é bem legal, e o que já era esperado, né? O Dragão de Gelo parece que ele foi criado na série justamente para ter esse embate entre dragões. E aí logo que esse primeiro ataque der errado, eles acabam recuando, tentando recuar, porque o exército dos mortos está vindo com tudo, e aí eles não conseguem acender a trincheira no momento exato ali, e aí a Melisandre acaba conseguindo acender ali as trincheiras e bloquear, pelo menos no primeiro momento, o exército dos mortos. E esse episódio ele fica muito nisso, muito nessas batalhas, e eu acho que ele se torna ainda mais interessante depois desse primeiro momento, quando começa a acontecer batalhas ali já dentro do castelo de Winterfell, principalmente a parte da Arya é muito legal, a parte da tensão com a Arya é muito bem construída, e aí passa a Arya muito tempo ali sozinha dentro, tentando se virar. Tem alguns momentos que lembra até muito o jogo The Last of Us, que ela tem que fazer as coisas meio que devagarzinho, sem fazer muito barulho, com um monte de zumbi em volta, e aí logo em seguida volta pra cena de ação ali dentro, com o cão ajudando ela, o Beric ajudando ela, e o Beric, ao que tudo indica, ele morreu. Acho que não ficou muito claro isso no episódio, mas é praticamente evidente que ele morreu. E falando em morte, antes disso a gente tem também na batalha a primeira morte do episódio, a morte do Ed Doloroso. E outra coisa que tem que ser elogiado do episódio é que ele tem um ritmo muito bom, então parece que não para em nenhum momento. Essa 1h20 dele, que foi o episódio mais longo até agora, você nem sente ela passando direito. Claro que tem os seus problemas, eu acho que o principal problema é você, mais uma vez, Game of Thrones faz aquele negócio que é criar muita tensão e colocar
colocar o personagem à beira da morte e ele nunca morrer. Isso acontece com o Jon umas 2 vezes no episódio, acontece também com a Daenerys mais pra frente ali, quando eles ficam cercados pelos mortos-vivos, o que vem resultar na morte do Jorah, que era algo também que já era bastante esperado, que ele fosse sacrificar pela Daenerys. E um pouco antes disso, a gente tem mais uma resposta, que é o Rei da Noite e os White Walkers, eles são imunes ao fogo de dragão, que tinha essa dúvida que ficou do episódio passado, mas fica claro que eles são imunes ao fogo de dragão ali quando a Daenerys chega com o Drogon, faz o Dracarys e não resulta em nada. E esse é o momento que o Jon quase se ferra, que é quando ele levanta todos os mortos-vivos e o Jon acaba ficando no meio de todos eles. É meio questionável se você pensar na questão lógica ele ter sobrevivido a isso, mas ok, a gente aceita, é mais uma vez a nossa suspensão da descrença tendo que funcionar, e ela tem que funcionar em muitos momentos nesse episódio. E voltando a Daenerys ali, com o Jorah vindo salvar ela, é meio questionável também no ponto de vista de roteiro, que ele chega meio que como um deus ex-machina, mas como a gente sabe que o Jorah tá sempre de olho na Daenerys, sempre querendo salvar a pessoa que ele mais ama, a gente até aceita ele chegar no momento oportuno pra salvar ela. Antes da gente ir pra parte da finalização, o que eu senti um pouco de falta nesse episódio é alguns personagens aparecerem mais lutando. Por exemplo, a Brienne, o Jaime, são alguns personagens que ficam ali, parece que no mesmo local o tempo inteiro, fazendo a mesma coisa e não acontece nada com eles e mostra muito pouco. São alguns cortes muito rápidos que vão pra eles e já some de novo. O Verme Cinzento também, por exemplo. É muito interessante a parte da cripta, principalmente quando se trata do Tyrion da Sansa conversando, então mostra esse afeto que eles têm, que o Tyrion, ela até fala pra ele que ele foi o melhor marido que ela teve, o que tratou ela melhor, isso daí é bem legal, ele tenta meio que se sacrificar ali por ela, acaba não se tornando um sacrifício, mas mostra que mais uma vez o Tyrion é um dos personagens mais corajosos da série. E antes de ir pro momento final do episódio, que acontece ali em volta do Bran e do Rei da Noite e tudo mais, vale a pena um pouco falar das mortes do episódio. A Gilly eu não consegui identificar ali na cena, mais uma vez por causa da imagem, se foi ela mesmo que morreu ou não, então eu não posso confirmar isso pra vocês, mas ali o Beric, a Mulher Vermelha, que vai meio que você sente aquele dever cumprido dela no final do episódio. Também tem o Jorah, que eu já falei, o Ed, e também uma que é a mais sentida talvez, que é a da Lyanna Mormont, que na mão do gigante, mas ela é tão foda, essa menina, que ela acaba matando o gigante ali. E o episódio, ele tem poucos acontecimentos no que diz respeito à narrativa. É muito mais essa batalha, que eu acho que ela funciona muito bem, como eu disse. Ela na parte de direção, na parte de criar tensão, na parte até de cenas de ação, ela funciona muito, muito bem. Tem até aqueles momentos assim de levantar o público e tudo mais, ela até que funciona. E aí a gente chega ao momento decisivo, que acho que pode ser o grande divisor de águas, que é a morte do Rei da Noite. Quando o Theon morre e o Rei da Noite tá ali pra matar o Bran, chega a Arya meio do nada e mata ele. Eu não gosto como essa cena é gravada, eu acho rola ali meio que uma câmera lenta e tal, eu não gostei a forma como ela foi gravada, e no quesito lógico ela talvez não faça tanto sentido, visto que tinha um monte de White Walkers e um monte de mortos-vivos ali em volta. Mas comenta aí embaixo, acho que isso daí não é uma coisa certa, acho que vai da opinião de cada um, se vocês gostam ou não da Arya matando o Rei da Noite. Eu ainda preciso parar pra pensar um pouco, eu ainda fiquei meio dividido com isso tudo, mas por outro lado é legal, porque a Arya é uma das personagens que eu mais gosto em toda a série. E antes de finalizar, só pra resumir, acho que um pouco esse episódio, ele acaba sendo o que a gente esperava, né? Uma batalha épica, e o resultado da batalha acaba sendo o mesmo que a gente esperava, talvez com algumas mortes a menos. Muita gente apostava na Brienne morrendo já nesse episódio e não aconteceu. O Verme Cinzento também tudo indicava que ele ia morrer agora e ainda não morreu. Vamos ver se eles segurarem esses personagens é algo que vai se justificar lá na frente, ou é só medo de matar por ser personagens queridos pelo público. Bom, então por hoje é só. Desculpa mais uma vez a qualidade do vídeo. Como eu disse, a minha câmera acabou pifando, eu tô tendo que gravar com o celular, mas tentando fazer esse vídeo logo depois do episódio pra não deixar vocês terem esse conteúdo. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que você achou do episódio, se você concorda comigo, se você não concorda, vamos debater, tá rolando uma interação muito legal nesses episódios de Game of Thrones, e então é isso e corta.